Ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura, a chamada para a constatação de quórum. Antônio Carlos Domingues, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Raneri Baceto, Edmilson Marinha da Silva Júnior, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila, Marcelo Roberto Afonso presente, Milton César de Souza Sardim, Sérgio Brum, Marcos Antônio de Souza, Milton César de Souza Sardim, Sérgio Brum, o Biratã Cássio Sanches presente e Vanderlei Rodrigues Júnior. 7 vereadores presentes. Nós vamos retomar então a sessão extraordinária às 18h12. Ao senhor secretário para continuar a leitura do relatório. Folhas 997, juntado uma semana antes da publicação do decreto, que inclusive lá consta como justificativa a instalação do NAPEM, quando a prefeita vem aqui e diz que o NAPEM vai para a Escola Damásio. Essa justificativa, do jeito que foi apresentada anteriormente para iniciar o processo, ela demonstra que aquele imóvel está individualizado, que não haveria outro para ser adquirido? Exatamente, me repetindo novamente, por não estar, é que existe a manifestação nossa. Então, não estava, inicialmente, no meu entendimento, tanto é que minha manifestação no processo, não. Tivemos aqui o depoimento da dona Milene, que é proprietária, e ela disse que pagou, e até apresentou para a gente uma cópia do cheque de uma comissão de corretagem no valor de R$225 mil. A corretagem, ela descaracteriza o processo de apropriação? Então, todos esses processos, quando chegam para a gente, já chegam com algum andamento. Nenhum deles se inicia no sentido, vamos adotar essa determinada política pública. Como podemos fazer isso? E todos eles têm essa situação, ou de um instrumento particular de compra e venda, ou de uma proposta de venda, o que, numa primeira análise, quando se pensa em desapropriação, pode criar algum tipo de atrito. Você fazer uma proposta de compra e venda e caminhar para uma desapropriação. O ideal dentro de uma desapropriação seria simplesmente a tomada do imóvel, depois haver uma negociação administrativa sobre a indenização. A negociação prévia pode estabelecer uma incompatibilidade com a desapropriação. É por isso que a gente tem um debate administrativo sobre qual o melhor caminho a seguir em relação à desapropriação e compra e venda, e tem minhas manifestações que Vossa Excelência já leu. No meu entendimento, se houvesse uma negociação prévia, seria uma compra e venda com dispensa de licitação. O fato não é se houvesse, ocorreu, posso garantir para o senhor, porque teve as testemunhas aqui e teve pagamento de comissão de corretagem no valor de R$225 mil, e a cópia do cheque está no processo. Com essa negociação, com o pagamento de comissão, não descaracteriza o processo de apropriação? Eu entendo que sim. A questão do pagamento de corretagem não descaracteriza o estudo da apropriação por utilidade pública? Eu acho que não. Pode necessariamente descaracterizar a desapropriação, mas ela pode criar algum vício se houver algum prejuízo em relação a isso. Nesse ponto, se o município pagou, não é o município, doutor. Quem pagou a comissão foi a proprietária do imóvel. Ah, sim, porque me parece que seja uma coisa entre particulares essa situação. Se pagou o valor da avaliação, então o senhor entende que está correto? Se existe alguma outra situação de negociação prévia ou não, os processos são iniciados, já com uma proposta de venda. É uma situação ou outra a ser analisada. Mas quando chega para a gente, eu atuo de boa-fé. Eu presumo a boa-fé de todo mundo que está no processo. No caso, se pagou o valor avaliado, então presume-se também, correto? Do ponto de vista da administração pública, a princípio não haveria prejuízo. O senhor teve ciência que tinha uma comissão na Secretaria de Educação para fazer vistorias, para tratar dessas apropriações e aquisições em geral? O senhor sabe de uma comissão que foi montada na Secretaria Municipal de Educação? Não que me recorde. Não me recordo de ter qualquer tipo de contato com uma comissão de educação. A única reunião que nós tivemos, me parece que foi por iniciativa, um acordo entre a Secretaria de Negócios Jurídicos e a Secretaria de Educação, com os dois representantes da Secretaria de Educação, o senhor Clóvis e André. Isso já um pouco avançado. Eu acho que no dia 26 de novembro, mas a gente estava ali como representantes da Secretaria de Educação, com representantes da Secretaria de Educação, não necessariamente com uma comissão. Qual foi o conteúdo dessa reunião?
Nesse momento, a secretaria já havia decidido por fazer desapropriação dos imóveis, não está formalizado nos autos. Então, o que a gente estava ali tentando era, dentro do ponto de vista da nossa situação, o que é fazer com o objetivo da administração seja concluída. Porque tivemos experiência com desapropriações pretéritas que não deram certo, é garantir que todas as expropriações realmente se efetivassem em unidades escolares, ou que desejasse a administração. A ideia era, vamos ajustar o que nós entendemos necessário para que a desapropriação não tenha nenhuma surpresa negativa mais à frente, que esse imóvel possa efetivamente ser aquele que vocês desejam. Alguns processos terminaram, foram desapropriados sem a documentação que a Procuradoria, inclusive Vossa Excelência, indicava. Eu precisaria analisar especificamente um a um em relação a essa situação. Ainda no caso da Staff, nós tivemos aqui o depoimento do proprietário da Top Imóveis, que disse que ao ser procurado, a Prefeitura tinha interesse em conhecer os imóveis com os aspectos das escolas, um possível depósito para a educação e uma possível sede para a Secretaria de Educação. E passou o perfil, mas não a localização determinada. A imobiliária Top, ela vem e apresenta o imóvel da Staff, aonde a Prefeitura faz aquela justificativa questionada. Passado um determinado momento, era para a escola. A indicação de que há um posto de gasolina a menos de 50 metros. E aí a secretária da Educação faz uma nova justificativa, inclusive até de forma um pouco, aspas, mal educada, fecha aspas, falo aqui por mim, dizendo que já teria passado diversas vezes, essa fala é minha, não atribuo ao senhor nem a ninguém da Procuradoria, mas de forma deselegante, porque dá para ver que a Procuradoria está indicando que a coisa está errada. E aí ela vai e chama a atenção do procurador, Dr. Maurício Porto, dizendo que desde o início do meio do ano, enfim, vários meses ali estava insistindo e a Procuradoria do município deixando claro que a situação estava errada. E ainda o procurador é chamado a atenção nesse processo. Essa é uma fala minha. Ocorre que desde o início do processo o interesse daquele imóvel era para a escola e depois foi alterado para a Secretaria de Educação. Nós temos o prédio da Raposo Tavares, onde funcionava a Secretaria de Educação, que já estava instalada. Se estava alocado lá, porque era atendido os interesses da Prefeitura. Não precisava ter uma individualização daquele prédio da Staff. Eu voltar nessa situação, eu vou ler agora em seguida o parecer do senhor. A Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Educação não precisava deixar claro na justificativa o porquê tinha que ser aquele imóvel e não poderia ser outro? De forma jurídica, não estou falando de forma subjetiva, não. Juridicamente, para não fazer a licitação ou processo de concorrência, para não caracterizar o decreto 201, a Prefeitura não teria que fazer uma justificativa especificando que tem que ser aquele imóvel, por que não serve outro? Eu concordo com Vossa Excelência, isso é sinalizado. E a manifestação última do administrador é o de folhas 125 e 126. Mas nesse momento o senhor não tinha essa manifestação. Isso aí só foi juntado no processo uma semana antes do decreto, de tanto o senhor e o doutor Maurício insistir. Nesse momento, aqui não existia essa justificativa, essa insistência da Secretaria de Educação. É normal? Esse tipo de justificativa, ela tende à necessidade, aquela necessidade daquele único imóvel, até esse momento processual, nessa manifestação ela termina fazendo essa justificativa. Não me parece igualmente que se prestaria isso, a individualização, e nessa manifestação, como Vossa Excelência mencionou, que ela cita que tanto eu quanto o doutor Maurício não estaríamos ainda, sendo que, pelo contrário, graças à manifestação da Procuradoria, que se movimentou, a máquina e o fiscal, a Prefeitura foi até lá e fez aquela medição. O que aconteceria se isso não ocorresse era muito que possivelmente a gente poderia ter uma desapropriação e aquilo não seria o que se pretendia, seria gasto esse dinheiro sem alcançar o objetivo. Eu vou explicar o porquê estou tocando nesse assunto, porque no dia 24 de setembro de 2021, nas folhas 119, o senhor acompanha na íntegra o parecer do doutor Maurício Porto, acrescentando que, aspas, a aquisição do imóvel pela administração pública exige procedimento licitatório, pontuando a necessidade de dispor que o imóvel pretendido é o único que atende o interesse da administração, fato que deverá estar devidamente demonstrado no respectivo processo administrativo, fecha aspas. Nesse momento, eu posso concluir que havia essa justificativa apontando que para aquele imóvel era o único? Até esse momento, não. Não, porque ele faz apenas essa manifestação mudando a justificativa para a sede administrativa. Então, no momento desse parecer, o senhor não existia a individualização? Ainda não. Nesse mesmo despacho, só para constar, o senhor chama a atenção ainda por alguns pontos. Não obstante, apesar de apontar a dúvida do procurador jurídico, em que pese a fundamentação das folhas 01, o imóvel que inicialmente seria destinado à instalação de escolas após o mínimo de instrução dos autos, ora, as folhas 77, a senhora secretária dispõe que se alocará sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação, ou seja, foi alterada a finalidade.
a qual a administradora pública permanece dispor inviável competição licitatória. Parabéns à Procuradoria. Aqui Vossa Excelência indica que tem que fazer a licitação porque não havia divulgação daquele imóvel. Em outro momento, saliento que os paradigmas, que os pareceres paradigmas são todos datados de dezembro, fim do ano, situação similar a esta posta nos autos, época de fechar o orçamento, fecha aspas. E aqui uma das partes mais importantes que eu considero, aspas, enquanto aqui estiver, cumpre meu papel resguardar os procuradores jurídicos de qualquer pressão interna ou externa para exercer a livre análise processual, fecha aspas. E aí eu rendo minhas homenagens ao senhor por sair em defesa dos procuradores, por defender a classe que estava lá defendendo o patrimônio público. E, ao que tudo indica, sofrendo uma pressão muito grande. Por que o senhor escreveu isso aqui no processo, doutor? Qual foi a motivação de constar isso aqui? A motivação foi essa manifestação das folhas 77, porque estou há 1 ano na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e tenho que fazer um esforço enorme para me inteirar, porque o patrimônio imobiliário tem uma peculiaridade. Você precisa olhar numa questão macro, como era feito, como é feito, o que já foi feito e o que não foi feito. E o que a gente está fazendo aqui é um trabalho sério, todo mundo aqui quer buscar o melhor. E quando ela fala que o processo se iniciou em 15 de julho, parece que está parado com a gente desde aquela data. E isso não é verdadeiro. Inclusive, as nossas manifestações se pautam pela fundamentação e pela celeridade. Basta ver a movimentação dos processos e quando coloca aqui, eu e o doutor Maurício não havíamos manifestado impossibilidade de aquisição. É uma coisa meio fora de propósito, porque a gente está... Terminamos o volume 5. Deixa eu só terminar esse... Volume 6 aqui. Tô brincando. Não posso brincar, desculpa. Está sinalizando que precisa verificar se aquilo pode ou não pode receber uma escola. Você colocar nominalmente o nome dos dois, dizendo que a gente não informou, pelo contrário, nós que provocamos isso. Não há nenhuma dúvida, a gente só está fazendo o processo andar. A nossa ideia é prezar para que aquilo ali se busque, atinja o objetivo. Eu vou continuar nesse parecer do senhor, porque achei muito importante. Aspas, não obstante o parecer dessa Procuradoria Jurídica, não é vinculante em caso do administrador público disponha a não haver nada irregular, nada impede de levar adiante a questão, até porque aqui tem os superiores hierárquicos, além de haver assessoria jurídica no gabinete. Assim, por evidente, caso esteja dispondo algo excessivo, basta se aprovar no procedimento pretendido dentro da regra do Decreto-Lei 3365/41, seguir adiante e realizar de maneira mais séria. Fecha aspas. O que eu entendo aqui é que vocês estão dizendo assim, olha, a gente está apontando de forma ideal, agora vocês querem fazer isso desse jeito, vocês façam. Foi isso que aconteceu. Esse alerta que o senhor passa aqui no despacho. No despacho, a ideia é exatamente assim, uma coisa que pede o decreto e a outra coisa que você quer resguardar, você se resguardar para aquilo ali alcance o desiderato desejado. Nesse momento, além da certidão, então, a Prefeitura, pelo que estou entendendo, não estava cumprindo aquilo que estava sendo indicado pela Procuradoria. Nesse momento, faltava justificativa. A questão da alienação fiduciária e o memorado descritivo, para poder ser feito o decreto de apropriação e evitar problemas na hora de fazer a transcrição da matrícula. Então, os apontamentos da Procuradoria, até esse momento, posso concluir que não estavam sendo atendidos pela Secretaria? Sim, nesse momento, tanto a justificativa do memorado descritivo, mas, de novo, pode ser que o administrador entenda que isso seja desnecessário. Mas a orientação da Procuradoria Jurídica era no outro sentido? Sim, inclusive da questão de alienação fiduciária ser resolvida no processo. Ainda no despacho, o senhor diz, aqui tem os superiores hierárquicos, além de haver assessoria jurídica no gabinete, fecha aspas. A quem o senhor se refere aqui a essa assessoria jurídica no gabinete? Eu confesso que não sei especificamente. Eu sei que tem pessoas dentro do gabinete que prestam esse tipo de assessoria. No gabinete da prefeita? Isso, mas eu não conheço especificamente sobre o doutor Rafael, Daniel, se eles são assessores jurídicos, mas eu sei que existe essa assessoria jurídica ali dentro do gabinete. E eles dão assessoria para a prefeita? Eu acho que eles fazem assim, uma análise da documentação, pelo que eu sei, evidentemente, porque eu não atuo dentro do gabinete, mas sei que eles fazem assim uma análise dos processos que passam. Eu sei que existem assessores dentro do gabinete. Existe um advogado específico dentro do gabinete, mas o senhor sabe se ele orienta a prefeita para tomar decisões? Não, não sei qual é a relação que ele tem com a prefeita. O que eu quero dizer
Existe assessor, existe uma assessoria dentro do gabinete, caso se deseje fazer de forma diferente. Agora, como efetivamente isso acontece, efetivamente dentro do gabinete, eu não sei. As justificativas para individualizar o prédio da staff como único possível de atender a utilidade pública dispensando a legislação foram: espaço físico satisfatório, 2, localização estratégica, 3, condições estruturais mínimas. O que eu entendi aqui, de tantos vocês apontarem a necessidade de individualizar o imóvel, aí no final, depois dos pareceres jurídicos, uma semana antes do decreto de aprovação ser publicado, eles vão e colocam essa justificativa no processo. Em relação ao item 1, menciona: o espaço físico mencionado, considerado satisfatório, compreende as dimensões necessárias para a instalação de todos os departamentos com divisões administrativas e pedagógicas, bem como o NAPEM, comportando todos os seus equipamentos e servidores. Fecha aspas. Ou seja, essa justificativa para individualizar pelo espaço físico satisfatório seria a instalação do NAPEM. Entretanto, a prefeita, em seu depoimento, disse que o NAPEM vai ser instalado onde era a Escola da Damásio. Só que aí a vereadora Chiara trouxe essa semana um vídeo da professora Maria do Carmo Kobayashi, no começo do ano, dizendo que o NAPEM seria instalado no centro da cidade, num prédio desapropriado em outra região. É vinculado à criação do NAPEM na staff? Se por acaso não for criado, lá podemos entender que houve um desvio de finalidade, uma fraude? A ideia primordial é que se cumpra a finalidade que aqui está. Mas quando a gente fala de desapropriação, tem a predestinação lícita e ilícita, se você ainda segue dentro do ramo da educação. Você teria uma predestinação ilícita. Aqui, até que não seria uma predestinação, porque não é caso, você ainda vai estar dentro da educação. Mas, então seria normal, diante de todos esses fatos, uma coisa é predestinação lícita, alterou a finalidade, mas diante desses fatos que o NAPEM era no momento, era no centro, depois que o prédio da staff, por fim, a prefeita em depoimento diz que vai ser no prédio da Damásio, essa alteração de finalidade, que ainda não consta nos autos, não tem projeto, o senhor considera como lícita? Aqui, fazendo um juízo de valor sobre algo que não está constando no processo, eu acho que tem que ter uma justificativa. Tudo numa justificativa. Depender da justificativa, sim, é possível. Seria legal, então, se ela fizesse a alternância aqui de finalidade, nesse caso do NAPEM? Acho que poderia ser possível. No processo 138046, Guedes de Azevedo, teve uma negociação de valores. Essa negociação entre as partes, antes da apropriação, ela não descaracteriza o processo de utilidade pública, nesse caso, porque, além do prédio do Guedes, tem uma casa na São Martem. E esse acordo, essa negociação, teve o que nós entendemos aqui, é o seguinte: leva o prédio ali, mas também compra a casa da São Martem. E também percebemos aqui que não tem aquela individualização da necessidade específica daquele imóvel. Esse acordo anterior, nós temos, daquele parecer que o senhor colocou, ele não descaracteriza a desapropriação? É sim, nesse caso eu mantenho o que tinha manifestado, por entender ser mais pertinente a compra e venda por dispensação, por haver negociação prévia. Aqui o correto então seria compra e venda com dispensa? Até começa sim com a necessidade imediata de compra da unidade escolar. Por que o senhor acha que teve alteração no curso do processo até os documentos iniciais de proposta de compra e venda e depois passa para ser desapropriação? Por que teve essa alteração? Isso é um juízo de valor do administrador público, que é quem pode responder essa situação, de o porquê caminhou por aqui e por ali. O administrador público define, então, se o processo vai ser desapropriação ou compra e venda. É ele quem define o que pretende fazer com a política pública. Nosso papel é sinalizar o entendimento, o caminho que entendo mais pertinente. O trabalho da Procuradoria não seria indicar se o correto seria desapropriação ou por compra e venda? Esse debate ele foi travado. Existe um processo que trata sobre esse debate, sobre qual decisão ser tomada, se é desapropriação ou compra e venda. E se a Secretaria de Educação acabou tomando o caminho da desapropriação. Em alguma outra manifestação, a Secretaria de Educação chega a se manifestar no sentido que eles não seriam o órgão técnico para decidir isso, mas eu discordo de quando eles escrevem isso, porque se você sabe que você não é o órgão técnico para isso, então deveria começar o processo. Não sei o que fazer, me ajuda. E aí a gente caminha. Desculpa. Passa a fazer uso da palavra a vereadora Chiara, que em dado momento assim se manifesta. Agora a gente vai para a sede da Secretaria de Educação e do NAPEM. Os dois prédios que foram adquiridos, que dá conta de quase 11 milhões, para servir a sede da Secretaria Municipal de Educação nesse processo complexo, que era para funcionar a Escola de Ensino Fundamental, onde funcionava a staff e o que mudou para a sede da Secretaria de Educação,
Mas a aberração foi um investimento absurdo num prédio onde funcionou o Damásio, na Zona Sul, para fazer o núcleo de aperfeiçoamento profissional da Secretaria de Educação. O maior investimento da Secretaria de Educação nessas expropriações, acho que na história, foi fazer o NAPEM. As duas estruturas foram apresentadas em 20 de janeiro nessa casa, como sendo estruturas que iriam funcionar no prédio da estação ferroviária, que foi desapropriado lá atrás por mais de 6 milhões de reais. Também, de repente, o prédio da Staff vira sede da Secretaria de Educação, mas não é escola de ensino fundamental. E o NAP, que ia ser uma escola de educação infantil, vira a maior aquisição da prefeitura para funcionar ali o aperfeiçoamento de professores, como se professor não fosse formado, em valores absurdos. Porque para se construir uma escola você gasta R$1,5 milhão de reais. Então, o que revolta muita gente é de onde surgiu esse planejamento que não foi discutido com ninguém, simplesmente desapropria. Tinha que ser lá naquele prédio, tinha que ser lá no prédio da Damásio. Esse NAPEM, por que não se desapropriou o prédio onde funciona a Secretaria de Educação, apesar de estar locado até o meio do ano, estão pagando aluguel, lá ocorreram para lá, o prédio da Staff que foi desapropriado para garantir que tinha urgência, só que continua alugado lá o prédio até o meio do ano. Então, são coisas que revoltam a gente como vereadores, como munícipes, como pessoas que têm o zelo pelo dinheiro público. Então, não é assim, eu vou investir muito mais, que tem que investir certo. Não é investir de qualquer jeito. Nós temos que resolver problemas e ter vagas, e não é gastar dinheiro. Só o prédio do NAP dava para construir 4 escolas. São 600 crianças hoje que não têm vaga na educação infantil. Eu fico perguntando o seguinte, quem é o gestor que teria que prestar atenção no trâmite para que todas as etapas fossem cumpridas para uma desapropriação? Se não é o jurídico da prefeitura, quem seria? A secretária municipal de educação? O jurídico da Secretaria de Educação? A pessoa que estava com o processo debaixo do braço percorrendo todos os imóveis? A prefeita? Doutor Daniel, quem é a pessoa responsável por cumprir o rito de um processo de apropriação? Eu entendo a fala vereadora, realmente esta é uma questão relacionada aos requisitos legais que é para a desapropriação, e existe o zelo que você pode ter para que aquilo chegue ao seu objetivo. Vossa Excelência falou muito bem sobre a política pública, a gestão pública, o nosso papel é sinalizar, e a gente respeita muito também os conselhos de participação no caso da Staff. Logo na primeira manifestação, a gente sugere que seja ouvido o Conselho Municipal de Educação. Nós não somos administradores, somos assessoria técnica, então a gente indica esses caminhos, legalmente. Não necessariamente existe essa obrigação para fazer a desapropriação, mas quem é o administrador público é a secretária da Educação e a prefeita. É ele quem vai tomar a decisão de cumprir e seguir ou não aquilo que está sendo sugerido pela Procuradoria Jurídica. O decreto de desapropriação é redigido aonde? É na Secretaria de Negócios Jurídicos. É na Secretaria de Negócios Jurídicos? A gente faz minuta do decreto. Desapropriação. Não é feita uma revisão final desse processo para garantir que realmente seja desapropriado? Por exemplo, nesses casos, depende, porque nós estamos dentro de uma hierarquia. Se falar, elabora a minuta do processo de desapropriação, a gente elabora. Receber essa ordem, este comando, estamos fazendo a minuta do decreto de desapropriação. Tudo que foi dito, agora faça a minuta do decreto. Em que lugar se encaixa o secretário de Negócios Jurídicos num processo como esse? Normalmente o secretário é a figura que não é estritamente técnica, ele é política também. Tanto é que é um cargo de confiança do prefeito, não é da minha confiança, nem da sua como procurador. É um cargo de confiança do prefeito. Onde é que essa pessoa entra no processo como esse para garantir que o jurídico da prefeitura fez tudo o que era possível para que o gestor não tenha problemas com a legalidade no processo? O secretário de Negócios Jurídicos, ele toma decisões executivas, no sentido, ele assina o decreto, ele assina a escritura de transferência, ele não participa necessariamente assim dessa tramitação, mas ele tem a decisão final no momento em que ele assina o decreto e as escrituras. O senhor entende que cabe ao secretário de Negócios Jurídicos, então, a partir do momento que ele apresenta à prefeita o decreto, tudo prontinho, o processo finalizado, cabe a ele a responsabilidade de dizer, olha, ok, pode assinar, prefeita? Sim. Ele, como administrador público, também tem esse poder de decisão e instrução da prefeita. Na hora que emitir um parecer pela desapropriação, essa questão de ser o único imóvel, o senhor entende que seja mais relevante num processo de apropriação? No meu juízo particular, sim, porque a regra da gestão pública é a licitação, e a dispensa de licitação é uma exceção. Então, para você fazer, seja uma aquisição por compra e venda, por dispensa de licitação, seja numa desapropriação, isso tem que estar bem justificado, porque senão você teria uma capacidade licitatória, você poderia listar esse imóvel que deseja. Perguntado pelo vereador relator se nesses casos estão devidamente justificados os casos que o senhor atuou, responde, bom, aí eu entro naquela questão do juiz analisar.
Análise jurídica, estou pedindo análise não subjetiva, jurídica. Existe a justificativa, como nesse caso. Me aponta um processo onde tem uma justificativa. Eu vou aí perto do senhor e gostaria que o senhor me apresentasse um processo onde tem uma justificativa que aponta a individualização do imóvel que dispensa a licitação. Esse do NAPEM, esse da STAF, se essa justificativa é, do ponto de vista da análise de Vossas Excelências, erra, mas está aqui, possibilitar fatores preponderantes para a escolha, espaço físico, localizações e condições estruturais. Então, aí tem justificativa? Essa é a justificativa. A primeira, então, não tinha. A primeira justificativa que ele junta no processo, não estava individualizada. Aí, com essa outra justificativa, aí cumpriu o requisito da lei. Ela apresenta a justificativa porque ela quer esse imóvel específico. Porque tem que ter o NAPEM? Isso. Me aponta outro, por favor, que eu tenha atuado. Vamos lá. O outro processo do Guedes Azevedo, a minha última manifestação é no dia 22 de novembro, e a justificativa, ela consta é posterior à minha última manifestação. Folhas 242, 243. Eu não analisei isso, não passou por nós, desde a minha última manifestação. Não estou entendendo. Então, foi para desapropriação sem justificar, não voltou para a minha análise no jurídico, após essa juntada das folhas 242 e 243. Mesmo que não seja no processo, me aponte quantos processos o senhor participou? Que efetivamente foram 4. O senhor me disse o da STAF, que começou de forma genérica, aí no final ele indicou o NAPEM, aí fez a individualização. Se vai cumprir ou não é outra história, pelo menos justificou. O senhor consegue me apontar como diretor da PPI um outro processo que tenha justificativo individualizando o imóvel? Tem esses 2. Leia para mim, por favor, a justificativa desses 2 que o senhor falou que tem. Eles inteiros? A justificativa só para a justificativa. Esse da STAF a gente acabou de ver. O do Guedes é o que me referia a Vossa Excelência, minha última manifestação nele é de 21 de novembro. Cabe à PPI fazer essa análise, se está justificado, individualizado ou não? O nosso papel é apontar se existe ou não essa justificativa, não analisar o mérito dela. Então, o papel da PPI é apontar se existe justificativa ou não. Sim. O senhor é diretor da PPI? Sim. Eu estou perguntando para o senhor, onde que está no processo justificativo individualizando? O senhor está me dizendo que o seu apontamento, e eu estou perguntando no processo. Eu estou aqui tirando depoimento, ouvindo depoimento do diretor do PPI, então eu estou pedindo explicação sobre o processo. Me mostre aonde é que está a individualização nesse processo. Processo Guedes Azevedo, eu faço apenas uma única manifestação nele e aponto que até aquele momento não tinha justificativa. Até o momento que o senhor se manifestou, não tinha. O senhor pode me dizer se há depois da sua manifestação, compulsando agora os autos, as folhas 242 e 243, uma manifestação, mas ele não passou pela Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Mas o senhor não pode dar depoimento do senhor, só pode falar em cima daquilo que o senhor pôs no papel? Como diretor da PPI, estou perguntando para o senhor se tem justificativa. Esse processo é legal ou não é? Eu entendo que seria de bom tom que passasse pela PPI para apreciar se há ou não justificativa. Nesse processo tem justificativa? Esse processo é legal ou não? Eu não tenho como manifestar sem ter olhado essa manifestação. A gente aguarda o senhor dar uma olhada, mas eu não tenho como olhar ali aqui agora. Preciso de um tempo para ler, para dispor se há ou não justificativa de individualização. As folhas 242, ela coloca pela condição de ocupação de uso imediato após a compra. Estrutura arquitetônica totalmente adequada ao público que irá utilizar sua localização. É fator fundamental. Ela está individualizando, porque esse seria o único que atende. E isso individualiza, se chegar a exemplo por lá na frente do Ministério Público, chegar a questionamento em outros órgãos de investigação. A prefeita pode falar assim, olha, o doutor Daniel, o diretor do PPI, ele me garantiu em depoimento na SEI que está correto o processo. Em depoimento na SEI, tomando-se esse nas folhas, eu verifico que existe um parágrafo que faz a individualização desse imóvel. Novamente, a competência de analisar, isso é outro juízo, é um outro juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Não. Juízo de conveniência e oportunidade é uma coisa. Eu estou fazendo o juízo técnico, jurídico. Nesse documento aí, está individualizado? Esse documento é legal? Esse documento ampara o afastamento da licitação? Aponta para mim que é a folha. Qual é o documento que ampara essa dispensa de licitação? Excelência, como me manifestei, vou falar novamente. Essa justificativa é acostada posterior à minha manifestação. Essa justificativa que eu não li. Estamos aqui agora juntos tomando ciência dela. Ela faz um parágrafo dizendo por que aquele é o único imóvel que você pretende e faz essa manifestação. Eu estou perguntando, o senhor pode analisar esse documento e ver se esse documento é lícito?
Se ele realmente dispensa a licitação, eu estou perguntando para o auditor da PPI, esse documento está apto a afastar a necessidade de concorrência da licitação? Esse documento ele faria justificativa de que porque esse é o único imóvel. E aí está claro que seria o único imóvel? Eu estaria entrando dentro de um juízo que é do administrador público. Ah, não é do jurídico? Se colocar lá, eu quero. Ou melhor, o imóvel que atende à necessidade de educação é aquele da quadra 516. Não cabe, então, ao jurídico apontar se está individualizado ou não? Vocês não fazem esse levantamento no jurídico? O exemplo de Vossa Excelência, quadra 516, por quê? Desde que ela falar que é o único que atende à finalidade, está certo? É porque essa é uma decisão dela, de fazer esse tipo de fundamentação. Se Vossa Excelência entende que deveria ser mais fundamentado, melhor ou não, já é um outro juízo, porque está ali feita a justificativa. Se ela é boa ou não, é uma decisão de quem está fazendo essa decisão. Então, a decisão de fazer a desapropriação é do administrador público. Então, a decisão de fazer justificativa, de como fazer a justificativa, é do administrador. Então, por que o senhor escreve as folhas 224, 220 e 224, aspas, a Procuradoria Jurídica, não obstante, compete dispor quanto ao acréscimo para a completude do desiderato. No presente caso, só o melhor juízo verifica que a senhora secretária de Educação justifica a necessidade de aquisição de imóvel para a educação. Todavia, não consta a razão do específico imóvel objeto do presente administrativo ser o único que sirva ao desiderato da pasta, seja em razão de justificar a desapropriação, seja em razão da dispensa de licitação. Fecha aspas. Se não cabe a Vossa Excelência, por que Vossa Excelência apontou? Não. Sim, porque a manifestação inicial, ela apenas diz assim, porque eu preciso de um imóvel e fala que quero comprar esse. Ela não especifica o que vai fazer. O que a gente está vendo aqui agora, nessa outra manifestação, que não passou pelo jurídico, essa outra manifestação vai ser a primeira vez que ela vai se manifestar especificamente sobre esse imóvel. Mas quando o senhor fala aqui que não consta a razão do específico imóvel objeto do presente administrativo ser o único que sirva ao desiderato da pasta, seja em razão de justificar a desapropriação, seja em razão da dispensação, o senhor está apontando aqui que não há o apontamento da justificativa de desapropriação? Sim, eu não estou entrando no mérito. Mas por que o senhor aponta aqui, então, se não há? O senhor está falando que não tem o apontamento de exclusividade. Se o senhor não tem que entrar no mérito, por que o senhor aponta isso aqui, então? Pelo que estou entendendo, o senhor está dizendo o seguinte, a prefeitura falou que aquele acabou. E isso estou entendendo. Eu acho até uma situação delicada, porque pelo depoimento do senhor aqui eu já estou imaginando a defesa da prefeita, vai jogar as costas na procuradoria. Como sempre, o jurídico é culpado de tudo. No depoimento da prefeita, aqui, a primeira fala dela, ela falou o seguinte, aspas, olha, não cabe a mim analisar isso aí, eu tenho o setor jurídico para analisar, fecha aspas. E o setor jurídico não é, no caso, é a procuradoria? Aí o senhor chega aqui, só que a procuradoria, membros do direito concursados, a prefeitura deixou bem claro, cabe ao jurídico. O assessor da prefeita veio aqui e falou assim, não dou assessoria nenhuma, é o jurídico. O jurídico está aqui, vindo aqui falando. Não a partir do momento que a prefeita foi até lá e falou da necessidade. É aquela, não cabe a mim apontar se está regular. É o que estou entendendo na fala do senhor. Só que na hora que vai pegar a fala de todo mundo aqui, a parte técnica é o jurídico. Por isso, doutor, que estou insistindo tanto. O trabalho no papel tem os apontamentos agora, essa SEI vai ter um relatório, vai ter um prosseguimento. Pode ter certeza que, pelo tanto apontamento que tem, eu estou sentindo desde o começo da conversa, doutor, o senhor acabou de responder a um questionamento da vereadora Chiara que a decisão, a definição, se é compra e venda, se tem um único imóvel para aquela questão é o mais importante. O senhor até falou, essa é uma posição minha, não é uma posição sua, é uma posição técnica, ou é ou não é. O senhor está dando depoimento em cima de uma análise jurídica, agora eu estou perguntando aqui, eu estou batendo nessa tecla, me perdoa, mas o senhor está se esquivando. Só que lembrando, das aulas de direito penal, a omissão também é uma forma de conduta. Estou questionando a questão da individualização do imóvel. Tem vários apontamentos aqui do senhor, da doutora Carla, do doutor Maurício, eu não vejo, sinceramente, a não ser do staff do NAPEM, eu não vejo outro processo. Se vai feito o NAPEM na staff ou não, eu não sei, mas, sinceramente, por isso pedi para o senhor apontar um outro processo onde tem a individualização. Vossa Excelência falou que estou me omitindo aqui, discordo dessa posição. Então, me aponte
me mostre algum outro processo que tenha individualização. A gente começou da staff e chegou aqui no Guedes. Do Guedes, não. Do Guedes não tem. Onde é que está a individualização? É o ponto que eu estou aqui sinalizando, que é a minha única manifestação nesse processo, que ele é inaugurado com a secretária dizendo qual é a necessidade da secretaria e eu sinalizo, mas você está especificando o porquê e falo para Vossa Excelência. Essa foi minha única manifestação. Eu aqui numa SEI, dentro de uma comissão, evidentemente estou adstrito à minha atuação dentro dos processos. Então, vou simplificar até a sua participação. Então, não tinha justificativa individualizada? Não estava individualizada na minha visão. Até onde o senhor se manifestou, não existia individualização? Não. Se não existia individualização, até a sua manifestação, era obrigatório licitar ou fazer um procedimento de concorrência? É a consequência. Consequência não jurídica, técnica obrigatória. É que você tem que fazer a licitação. Até sua manifestação, então, era obrigatório ter licitação. Sim. Alguma dessas apropriações serviu para abertura e conservação ou melhoria de vias ou logradouros públicos? O entendimento é que para o serviço público, prestação de serviço público. Eu acredito que o rol do artigo 5º é taxativo. No meu entendimento, isso entraria na prestação de serviço público ou edifícios públicos. Não é isso que estou perguntando, doutor. Estou perguntando o seguinte, isso aqui tem relação com melhoria de vias ou logradouros públicos? Acho que não é subjetiva essa questão. Parece que não. Parece que não? É porque a manifestação do administrador público não é nesse sentido. Eu estou perguntando uma questão objetiva. Esse processo diz respeito à abertura, conservação e melhoria de vias ou logradouros públicos? Não é a minha manifestação, não é a manifestação da secretária. Não é nesse sentido a manifestação da secretaria que inaugurou o processo. Que sentido? Vou perguntar de novo. Tem relação esse processo de desapropriação com abertura, conservação? Não. Não é nesse sentido, inaugural da secretária da Educação. Doutor, desculpe, mas o senhor está faltando com respeito comigo. Eu não estou perguntando o sentido da manifestação da secretária. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva, técnica. Esses processos de apropriações que o senhor participou, eles têm a ver com abertura, conservação? Estou perguntando para um advogado, diretor do PPI, ele tem relação com isso? Quero saber do senhor. Eu perguntei 5 vezes para o senhor, eu respondia 5 vezes. 5 vezes fugindo da pergunta, doutor. O senhor me desculpe, mas o senhor está desrespeitando a Câmara. É uma questão técnica, simples e objetiva. Quem inaugura o processo é o administrador público, a secretária da Educação. Eu vou entender, então, que o senhor não quis responder, doutor. Estou entendendo que o senhor não quis responder e está fugindo da pergunta. Depois a gente faz o relatório e passa para a Câmara. Mas eu não vou ficar aqui fazendo 10 vezes a mesma pergunta. O senhor chegou a conversar com a prefeita ou o chefe de gabinete a respeito do seu depoimento na SEI? Não. Em momento algum, o chefe de gabinete e secretário de Negócios Jurídicos, alguém chamou dos seus superiores? Alguém veio conversar a respeito do seu depoimento aqui hoje? Algum superior hierárquico? Confiança no meu trabalho e apoio, mas ninguém nunca falou sobre a questão do mérito do processo. Assim, sobre isso, aquilo, isso realmente não houve. Quem conversou com o senhor hoje a respeito do depoimento aqui na SEI? Falei de passagem com o procurador-geral e com o secretário. Mas friso isso aqui. A gente não teve debate sobre o que eu deveria, como deveria me manifestar. Tocar ou não tocar nesse determinado assunto. Qual foi o teor da conversa? De apoio. Porque meu cargo é um cargo técnico, eu sou o diretor. Mas é um cargo pequenininho. Acho que a presença dos meus colegas aqui é muito nesse sentido. Nós não somos administradores públicos. Por mais que Vossa Excelência seja incisivo nas perguntas, nós somos um cargo de assessoria técnica, somos servidores públicos concursados que queremos fazer com que as coisas andem da melhor forma possível. Então, ninguém conversou com o senhor sobre o seu depoimento aqui, ninguém chamou para conversar na sala a respeito dessa audiência de hoje. Estou perguntando sobre o assunto da SEI de Educação. Basicamente isso, porque eu falo assim, não tenho o menor problema em dizer que não foi a melhor experiência da minha vida terça-feira passada. Foi uma coisa difícil, duro. Acho que eu trabalho muito sério. As próprias manifestações elas têm densidades para ser colocadas num cheque como eu estivesse fazendo alguma coisa ruim, negativa. É um clima pesado, é um clima que eu não conheço. Nunca estive numa Câmara de Vereadores. Foi a primeira vez que sento aqui e a única conversa que teve foi nesse sentido. Fica tranquilo, vai lá. Com quem foi essa conversa? Procurador e com o secretário, que são meus superiores. Mas eu falei que com todos os meus colegas assim. O senhor pode falar qual o nome dessas pessoas que o senhor conversou? Doutor Marcelo e doutor Gustavo. Eu estou vendo aqui que hoje tem a participação de outros procuradores do município. Eu gostaria que o senhor me respondesse se eles vieram aqui por livre e espontânea vontade ou por indicação de algum superior. Eles vieram, muito me honra, muito me orgulha, em apoio ao trabalho que nós fazemos aqui na Procuradoria. Mas alguém orientou a vir aqui, todos vieram de forma individualizada, livre para anunciar apoio? De forma que muito me orgulha, muito me honra, talvez seja um dos dias. Essa manifestação de estarem, para mim, é uma das maiores conquistas profissionais, de ter colegas de gabarito dos colegas que
tenho de livre e espontânea vontade de entender a situação e estarem aqui me apoiando, por saberem como é o nosso trabalho, como é o nosso dia a dia. Então, não teve autorização, não teve indicação, não teve participação do superior hierárquico para a participação dos demais procuradores aqui hoje. O que existiu foi um ofício da Associação dos Procuradores de Bauru, apenas citando que está havendo uma SEI com participação dos procuradores do município. Qual é o horário de trabalho dessa procuradoria? Isso depende de cada um. Pode fazer 6 ou 8 horas. Nesse horário, então, aqui, não era horário de serviço nenhum? Que eu entenda, não. Às 4 horas da tarde, nenhum desses procuradores estariam na prefeitura trabalhando? Não, eu não posso falar por cada um como está o trabalho de cada um. Mas o senhor garante, então, que teve a liberação e indicação de nenhum superior hierárquico? Houve esse ofício. Eu não sei qual foi a resposta do ofício, não tive acesso a ele. Houve, sim, um ofício da Associação dos Procuradores do município, dos procuradores de Bauru, para que tivessem procuradores presentes aqui. Estou falando do superior hierárquico, mandando alguém vir aqui, autorizando, mandando, orientando. Eu não sei qual foi a resposta a esse ofício. Recebi a cópia do ofício. O senhor tem informação se algum superior hierárquico, procurador-geral, secretário do município, prefeito, orientou, autorizou, no caso de estarem aqui em serviço à vinda dos procuradores? O senhor tem essa informação? Não. Diante dos procedimentos que foram adotados, o senhor pode assegurar que as desapropriações foram legais, foram lícitas, foram corretas? Novamente, assim, essa questão de legalidade passa pelo entendimento jurídico e vai ser aplicado nessa situação. Como eu já me manifestei, Vossa Excelência já tem conhecimento. Estou perguntando para o diretor da PPI. A análise do diretor da PPI, esses procedimentos foram corretos? Eu teria feito por compra e venda. Por favor, não aguento mais. Tudo bem? Superou? O senhor superou? Quem supera é a Marília Mendonça. Você que sabe, meu filho. Você que sabe. Eu só quero que você pronuncie o nome do japonês. Ah, para com isso. Verdade. É bravo. Toyoshi tá... Bom apetite tá aqui. Bom apetite. Fernando Toyoshi Tatemoto. Preliminarmente, disse trabalhar na empresa Top Imóveis. Na qualidade de assessor, Paulo Kazu Shoda, proprietário da referida imobiliária, e admitiu ter acompanhado a visita de alguns funcionários da Secretaria de Educação dos Imóveis que a Top Imóveis realizou venda. As visitas, segundo disse, foram sempre muito cordiais e os assuntos todos voltados aos imóveis. Perguntado pelo vereador relator, como ficou sabendo que a prefeitura tinha interesse em adquirir imóveis? Como isso chegou ao senhor? Respondeu, bem, um funcionário da prefeitura consultou o site da Top Imóveis e eu fui designado pelo Paulo Kazu Shoda para acompanhar a visita. Alguns assim, muito informal, visitar, conhecer o imóvel em detalhes. Então eu acompanhei os integrantes. Vamos chamar assim, era uma equipe. Como tive o primeiro contato com eles nessa primeira visita, eu acabei acompanhando eles em outros imóveis. Evidentemente que teve imóveis que não interessou, mas o acesso pelo qual eles tiveram essa informação foi através e via site. Perguntando como o senhor sabe que foi via site, respondeu, porque eles ligaram para o Paulo, especificamente por um imóvel que estava no site, sendo o prédio da antiga sede da Staff, uma empresa de curso de vigilância. Perguntando se o imóvel estava à venda no site. Disse, isto, não me recordo o valor. O relator mencionou ao depoente que o senhor Paulo foi ouvido na semana passada desta Casa de Leis e disse que não tinha exposição de venda do imóvel da Staff. Porque essas pessoas geralmente não gostam que os outros fiquem sabendo que está à venda. E aí o senhor vem aqui e diz que está no site? Perfeito, mas eu vou esclarecer. Esse imóvel referia-se a uma escola, à venda no site não constava. Nem divulgava qual era o proprietário, qual era o imóvel, o site informava apenas escola. E tinha foto do imóvel. Como a prefeitura ficou sabendo? Não tinha foto, estava divulgado lá que era uma escola. Havia uma foto genérica de escola. Aí a prefeitura, obviamente, ligou para saber
que tipo de escola que era e foi dado sequência no atendimento. Foi através de Paulo Cazu Xoda, que pediu para que eu mostrasse o imóvel. Quem da prefeitura fez esse contato? Quando chegou até mim, foi o Cláudio Cadihara. Como é que chegou ao senhor? O Paulo me passou o contato porque eles não podiam atender. Então o Cláudio Cadihara entrou em contato primeiro com o Paulo, isso. Daí o Paulo me passou porque não podia atender e eu entrei em contato com o Cláudio e expliquei tipo de imóvel que era, onde era. O senhor viu o depoimento do Paulo porque ele disse que o contato foi primeiro com o senhor. Não, eu acho que ele achou que ele é. Não, agora realmente não lembro. Mas quem me passou o contato do Cláudio foi o Paulo. Perguntando se o primeiro contato, então, do Cláudio Cadihara com o Paulo foi só dessa escola, respondeu, isto. O que Paulo pediu ao senhor para fazer o serviço, o que foi pedido ao senhor? Foi só o comentado que o pessoal da prefeitura queria visitar o imóvel e que os acompanhasse. O senhor lembra que pessoal queria visitar? Quem foi o primeiro? Foi o Cláudio, o Clóvis e parecia que a Júlia, funcionária da secretária, que eu não sei o nome. Então, o primeiro imóvel foi a staff. O senhor lembra quando foi, mais ou menos? Não me lembro. E como que aconteceu a conversa dos demais imóveis? Foi me perguntando se tinha mais algum imóvel para compra, imóvel comercial para escola. Falaram em algum lugar sobre o determinado local ou se a imobiliária tinha imóveis? Não. Aí eu comentei com o Paulo e ele fez a oferta de 2 imóveis, um que era a antiga escola de curso preparatório, com oferta por carta que assinei junto e fez também o da Cruzeiro do Sul, que era um prédio da construtora Prata. Teve mais algum que foi feita oferta ou apenas esses 3? Não, só os 3. O senhor chegou a participar de alguma outra diligência para ver imóvel? Não. O senhor só participou, então, da staff, do Damásio e da Minas Gerais? Isto, só acompanhando a visita. O senhor foi visitar algum imóvel perto do posto Alameda? Não. O senhor disse que o Cláudio, o Clóvis e a Júlia perguntaram se tinha mais imóveis para compra. Isto, se tinha mais imóveis com perfil de escola. Aí eu comentei com o Paulo e que o Paulo tinha esses imóveis para ofertar e for feito por escrito, que deve ter aí nos autos. No imóvel das Minas Gerais e da staff existiam gravemente alienações fiduciárias. Vocês chegaram a comentar com a secretária ou alguém? Foi tanto que nas correspondências, inclusive nas correspondências, foram encaminhadas as matrículas dos imóveis e foi dada ciência para a prefeitura, para a secretária, que os gravames seriam liberados, ou seja, seriam excluídos. Então, logo houvesse a manifestação de uma eventual compra. O senhor chegou a ter contato com a prefeita, o pai dela ou o cunhado dela? Não. E com o secretário da Educação? A secretária da Educação eu vi, Dona Maria do Carmo Kobayashi, na segunda visita que foi feita na staff, em nenhum dos outros momentos. A Júlia Maria Rodrigues Romeles Floriano chegou a visitar quais imóveis? Os 3. O senhor chegou a tratar de preço com quem era tratado de preço? Em momento algum, foi tratado com o Paulo, que foi inclusive por correspondência para ficar oficializado. Mas pessoalmente nas visitas eles não perguntavam o preço? Não perguntaram de preço. Não negociaram, mesmo porque esse acho também que não era o papel deles nem o meu. O senhor disse que eles queriam imóveis para escola. Isto. Com quem foi conversado isto? Foi com o senhor? Não. A informação foi passada para mim pelo próprio Cláudio Cadihara. Ele disse o seguinte: Fernando, você tem mais algum imóvel do perfil para escola? Aí esse da Cruzeiro do Sul, proprietário construtora Prata, o Dr. Érico Braga comentou com o Paulo a disponibilidade de vender e o Paulo fez uma correspondência. Não me lembro se assinei junto com ele ou não. E foi encaminhado para a secretaria. E a secretária me manifestou interesse em fazer ali a garagem da secretaria. Quer dizer, então, que primeiro só pediram para a escola. Só para a escola, o Érico Braga não ofereceu para a prefeitura, ele ofereceu para o Paulo. Ele falou, olha, eu tenho interesse em vender esse imóvel. Como o Érico Braga ficou sabendo? Não, o Érico Braga não ficou sabendo que era para a prefeitura. Ele comentou com o Paulo em vender. Aí o Paulo, por livre e espontânea vontade, fez a correspondência que você tem aí ofereceu para a prefeitura. Isso foi então depois dessas visitas, desses interesses para as escolas? Visita nas escolas foram 2. Aliás, as visitas acho que foram 2 na staff e uma no Damásio. E as visitas eram até no momento só escolas. Depois das visitas, então é que teve esse processo com a garagem? Isto. Mas quero deixar claro que o doutor Érico Braga não falou para o Paulo oferecer para a prefeitura. Simplesmente manifestou interesse em vender. Então não foi a prefeitura que quis o imóvel lá? Foi o Paulo que escreveu? Exatamente.
se você observar no teor da correspondência, está muito claro a Top Imóveis oferecendo um imóvel comercial, então a prefeitura obviamente se interessou, primeiro pelo valor e o segundo pela localização. O senhor lembra o valor pela qual foi vendido esse imóvel? Puxa, não lembro, eu não lembro. Foi vendido por R$ 4.900. A oferta era R$ 5.500, isso eu lembro. Perguntando se teria como ter vendido esse imóvel por um preço, ou melhor, teria como a prefeitura ter adquirido esse imóvel por um preço mais barato, se fosse feita uma negociação com pagamento à vista, respondeu, olha, eu acredito que não, mesmo porque sabendo do proprietário, né? A construtora Prata é uma empresa capitalizada. Eu acho que não haveria interesse nenhum dela em fazer uma espécie de leilão. O senhor conhece a Moraes Imobiliária? Já ouviu falar? Não conheço, já ouvi falar. Se eu falar para o senhor que o Moraes Imobiliária tinha anunciado no site dela a foto por R$ 4.700.000, olha, eu poderia até acreditar que estivesse realmente anunciado. Mas de quando seria este anúncio? 3 meses antes da negociação. Com autorização do proprietário, do Érico Braga. Vocês tinham autorização para anunciar? Tinha. Perguntando há quanto tempo atua no mercado imobiliário, respondeu, olha, trabalhando com o Paulinho, porque na verdade no papel lá é serviços administrativo. Ele evidentemente me passa alguma atividade de acompanhar cliente, essas coisas, até em função da familiaridade que eu tenho de tratar com as pessoas. Perguntando qual a sua formação, respondeu, eu fiz até o 6º semestre de administração de empresas. E nesse ramo, o senhor está há quanto tempo? Antes de trabalhar com o Paulo, o senhor já trabalhava nessa área? Não, eu era diretor comercial da Ninho Verde, uma empresa de avicultura sediada em Tietê, São Paulo. O senhor sabe qual a diferença entre uma compra e venda e uma desapropriação? Olha, não. Talvez a diferença básica, a gente ouvindo no mercado, acompanhando algumas matérias, a desapropriação é imposta, né? Agora, a compra e venda depende, evidentemente, da vontade das duas partes. Acertei? Nesse caso, quando a desapropriação é imposta, a prefeitura está falando que é desapropriação. O senhor acha que deveria receber corretagem por isso? Não, isso aí eu já não entro nesse mérito. Mas o senhor recebeu? Não, eu recebi o que o Paulinho me repassou. E quanto foi? Também não tem esses valores, não lembro. Agora é bem importante comentar aqui que quem pagou a comissão foram os proprietários dos imóveis. Perguntando o que a Top Imóveis cobra de corretagem de clientes, respondeu, olha, normalmente imóvel grande assim é 5%. A Milena Zamboni, proprietária da Staff, veio depor e disse que foi procurada por um corretor da prefeitura. O senhor sabe dizer se seria o senhor esse corretor que ela mencionou? Não. Conhece a Milene Zamboni? Conheço. Ela é filha do proprietário. Aliás, o proprietário de fato da Staff é a Milene e é a esposa do coronel Zamboni. Perguntando se chegou a procurar para oferecer o imóvel? Não foi eu. Elas não passou a cópia dos cheques de R$ 225 mil de comissão pela venda do prédio da Staff. O Paulo disse que teria recebido 5% de corretagem do imóvel de Minas Gerais. Daria em torno de R$ 230 mil, mais ou menos, R$ 455 mil. O senhor lembra de ter recebido 10, 20, 30, 40% desse valor? Eu recebi 40% do total que ele recebeu. O senhor recebeu esse valor em dinheiro ou em cheque? Em depósito em conta. Evidentemente é 40%, mas ele desconta o custo de nota fiscal, os impostos. O senhor tem algum parentesco com Maria do Carmo Kobayashi? Com ela, com o marido ou com algum parente dela? Nenhum. E com Cláudio Cadihara? Nem conhecia ele. Aliás, continuo não conhecendo. Tive contato comercial, diria para você que é um contato visual. Não sei se é casado, solteiro, foi só para mostrar o imóvel. A participação do senhor foi só para apresentar os imóveis? Só acompanhar a visita. Quem fez contato primeiro, então, não foi o senhor? Foi o Paulo? Foi o Paulo. E os demais contatos, quem fazia? Não, os demais contatos, você pode observar aí que é tudo formalizado por escrito. Não teve nenhuma conversa por telefone, nenhuma reunião, nada? Não. Conversa por telefone teve, comigo e com o Paulo. Mas conversa assim, olha, Fernando, eu estou precisando de uma matrícula do imóvel atualizada. Quem ligava era o Cláudio. Esse tipo de conversa, porque a negociação em si, toda formalizada em correspondência. Sobre a negociação, nem o Paulo conversou. Fora o Cláudio Cadihara, o senhor conversava com mais alguém da secretaria? Chegou a ligar para alguém? Não, para nenhum mais. O senhor só teve contato, então, com o Cláudio? Isto. E 100% dos contatos foi quando ele me ligou pedindo algum documento.
Perguntando quantos celulares possui e com quantos aparelhos trabalha. Respondeu, tem um só um, e é meu. Perguntando com quem mais o Paulo conversava na prefeitura. Respondeu, acho que só com o Clóvis. Desculpa, o Paulo conversava com o Cláudio também. Contato com a secretária, então era o Cláudio? Era o Cláudio. O senhor sabe se Paulo teve reunião com a prefeita ou com a secretária de educação? Não teve, que eu saiba. E mesmo porque, na qualidade de meu patrão, não teria obrigação de dizer que encontrou com fulano ou ciclano. Um detalhe que gostaria de contar, a Top Imóveis é referência em imóveis comerciais. É muito forte na questão de imóveis industriais e comerciais. Talvez por isso a prefeitura tenha tomado a iniciativa de consultar nosso site. Perguntado pela vereadora Chiara se quem tinha as chaves dos 3 imóveis, Damásio, garagem e staff, era o depoente, respondeu, os imóveis estavam ocupados, exceto o Damásio, que as chaves estavam com o proprietário. Nesse imóvel, estive em 2 oportunidades, acompanhando visitas de servidores da prefeitura, e foi o proprietário que mandou abrir o imóvel. Perguntando quem esteve na visita ao prédio que era do Damásio, respondeu, na primeira visita esteve o Cláudio, o Clóvis, a Júlia e a secretária da Educação, que foi no mesmo dia da segunda visita ao prédio da staff. Na primeira visita à staff esteve o Cláudio, o Clóvis e a Júlia. Perguntando se a prefeita não esteve em nenhuma visita, respondeu, nenhuma visita. Para deixar claro, não esteve em nenhuma visita comigo, mas ela eventualmente deve ter ido em outras oportunidades. O senhor não sabe se ela foi? Eu deduzo, perguntando se as chaves ficaram com o proprietário e não com a Top Imóveis. Respondeu, então, vereadora, as visitas que fiz na staff foram 2, com esse pessoal e o prédio ainda estava ocupado pelo proprietário. E para antecipar, estive em 2 visitas ao prédio da Cruzeira do Sul, que estava com o inquilino, que era o supermercado Panelão. Perguntado pelo vereador Sérgio Brum, se o contrato com a Top Imóveis é como corretor de imóveis, respondeu, não, sou assessor de Paulo, eu não participo de comercialização de venda. O meu trabalho em si é fazer com que ele não tenha tempo, quando ele não tenha tempo para fazer. É muito correr atrás de documentos, é basicamente documentos. Não tenho prerrogativa de comprar imóveis e vender. Perguntando se ganha comissão sobre os imóveis, que tem participação na negociação junto com o Paulo, em todos respondeu, não, só junto com o Paulo, porque a Top em seus corretores e os corretores têm a participação nas negociações dele. Perguntado pelo vereador Locadora se tem algum parente trabalhando na prefeitura, respondeu, nenhum. Isso eu posso garantir. Após manifestação do vereador Lozila, no sentido de que o depoente teria apresentado o imóvel para venda e acaba vendendo 3, o depoente disse o seguinte, inclusive o do Damásio não foi vendido, foi desapropriado, foi imposto. Tanto é que o proprietário disse que se a prefeitura quiser desistir da desapropriação, ele aceita de boa vontade. O senhor Cláudio Cadihara queria comprar o imóvel da staff, isso era a procura dele? Isto, ele tinha interesse. E depois sucederam a venda dos demais imóveis? Isto. Em sua fala, o vereador Guilherme Berriel disse que a prefeitura é ineficiente, brinca com o dinheiro público, pois pagou 6 milhões no prédio do Damásio, que é encravado numa região de luxo. Vamos dizer assim, porque só tem condomínios de luxo horizontal, ou prédios de luxo, então condomínio de luxo. Por isso que é melhor guardar o dinheiro para depois fazer um gasto bem feito, porque a prefeitura fez um péssimo negócio no Damásio. Pagou 6 milhões para a justificativa do ser na PEN, que poderia ser utilizado em uma escola já existente, porque só funciona à noite e as escolas funcionam apenas durante o dia. É complicado, porque não tem demanda ali para escola infantil, porque está numa região nobre da cidade, onde a demanda é baixa por escola pública. Na periferia, sim, teria uma demanda grande. O pessoal brinca com o dinheiro. Poderia ter comprado muitos imóveis, abrindo o jogo aqui com a Câmara e comprando de quem realmente estava apertado para pagar o preço bom. A prefeitura fica com a faca no pescoço, ou gasta ou faz da improbidade administrativa. Daí dá uma disenteria financeira que tem que desapropriar um monte de imóveis para gastar o dinheiro. Mesmo que vá usar o imóvel daqui a 30 anos, mas tem que gastar o dinheiro. É dinheiro público, gasto sem eficiência. Eu entendo sua preocupação, mas queria deixar bem claro que os 3 imóveis já tinham preço antes de serem ofertados para a prefeitura. Eu entendo sua preocupação que poderia ter ocorrido em determinados imóveis, ter colocado preço neles, sabendo que a prefeitura tem interesse. Eu entendo muito bem sua preocupação.
Perguntado pelo Dr. Marcos Rios, desses imóveis que houve as tratativas, você tinha exclusividade para proceder à venda? Respondeu, eu acho que teríamos, eu acho que dos três posso garantir que nós tínhamos exclusividade. Perguntado se saberia informar a partir de quando começavam as tratativas em relação a esses imóveis que foram objeto de desapropriações, respondeu, olha, em termos de data, começaram no ano passado. Começaram pelo imóvel da Staff. Eu não saberia precisar a data. Eu acho que a primeira visita estávamos de blusa, então acho que era no inverno. Maurício Pontes Porto, procurador jurídico do município, Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Plenamente disse ser uma honra estar nessa casa de leis e sempre uma satisfação poder prestar conta do que faz. Essa é uma obrigação e quando a oportunidade aparecer é sempre muito bom que se esclareça algum ponto que tenha gerado dúvidas. Aduziu ainda ser procurador de carreira do concurso de 1999 e desde então sempre ocupou cargos na Secretaria de Negócios Jurídicos e atualmente está na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que é responsável por analisar esses processos. Palavras do vereador relator. Sou um grande admirador do seu trabalho, do seu conhecimento, uma das pessoas ali na prefeitura que mais conheço do trâmite jurídico. E por consequência do trâmite administrativo, até pela experiência que tem em várias gestões, me manifestei durante esse tempo na SEI que o depoimento do senhor seria um dos mais importantes pelo fato de ter se manifestado em grande parte dos processos e também pelo fato de quem é um servidor de carreira. Pergunta. Nós vimos alguns procedimentos indicando que seria realizada uma compra e venda, pelo menos por escrito, e no final foram feitas as desapropriações. Qual é a participação do jurídico nessa questão? Por exemplo, o jurídico aponta qual o procedimento que vai ser adotado, precisa ser adotado, ou vocês seguem uma orientação do executivo, da prefeita ou da secretária? Olha, nós queremos que faça a desapropriação. A quem cabe essa indicação do procedimento? O jurídico é uma secretaria meio, é uma secretaria que ela é provocada. Ela pode agir de ofício, mas, via de regra, ela não faz isso. Ela é provocada com um pedido e emite uma análise que eles chamam de parecer. Quando a gente se depara com algo que não pode ser feito, assim o jurídico se manifesta de ofício. Eu estou no meio de uma análise, entendo que aquele caminho não é o adequado, ou realmente é um caminho que eu entendo que seja proibido de ser feito, eu coloco aquilo na minha manifestação. Ou explico, fundamento e passo aos meus superiores. Só que a natureza do jurídico, com algumas exceções, por exemplo, edital de licitação, ela é de natureza vinculante. Agora, fora essas pequenas execuções, são todas de natureza consultiva. A gente orienta o administrador e o administrador toma as decisões diante daquela orientação. Como é que é organizada? A prefeitura ela é organizada em departamentos. Não sei se é a melhor organização, mas a maioria das prefeituras são assim. E isso cria situações, estanques. No meu caso, por exemplo, trabalho numa procuradoria, numa sala fechada, não tenho nem janela e eu não tenho acesso aos que estão sendo decididos nas secretarias. O acesso que eu tenho às informações é que vem para mim e consta no processo até que no momento. Hoje, depois que tudo passou e já sabemos que seria ouvido, peguei novamente os processos e aí eu tenho ciência do que foi feito, depois que me manifestei. Então, o caminho correto é processo entrar na secretaria, no expediente, vai para o procurador-geral, vai para o secretário. Não, o secretário não é advogado, ele não pode se manifestar sobre um parecer jurídico. O secretário, a OB exige o licenciamento dele, quer que ele queira ou não, no exato momento que ele toma posse do cargo de secretário, ele é licenciado da OB. Não existe mais um processo administrativo de licenciamento, é automático isso. Perde-se imediatamente a inscrição na ordem só por analisar serviço de um advogado, outro advogado, ou no processo judicial. Aí tem juiz, promotor, mas nem ele pode analisar o serviço de advocacia. Então o secretário deixa de ser advogado, por isso que vai para o procurador-geral. O procurador-geral, na verdade, ele é um diretor de departamento como qualquer uma outra das secretarias. Então eu tenho secretários, 2 departamentos e dentro dos departamentos da Procuradoria-Geral, 4 divisões. Eu faço parte de uma delas. Então meu parecer vai para o diretor da divisão, que ele pode ratificar ou complementar. Ele é meu superior hierárquico, vai para o diretor de departamento e depois encaminhamento de volta aos órgãos que enviaram para a gente. Esse é o trâmite normal, é assim que a gente trabalha. Esses processos, quando chegam ao senhor, eles chegaram para análise visando uma compra e venda de uma desapropriação. O primeiro processo que chegou foi o da Staff. Chegou como compra e venda. Hoje que os processos começaram, principalmente antes de novembro, como compra e venda. Eu recebi esse processo da Staff, fiz uma análise desse processo. Quando chegou para mim até aquele momento, ele estava com uma matrícula desatualizada. A documentação não permitia a aquisição do imóvel. Fosse ele por desapropriação, fosse ele por compra e venda. E aqui a gente tem que entender o seguinte,
Para a educação, era suficiente que o imóvel fosse adquirido, pago, é do município, eu vou usar para o jurídico. Não, para o jurídico, a desapropriação ele não termina como uma escritura, por exemplo, de compra ou venda ou desapropriação. Ele vai para terminar como registro no oficial no registro de imóveis. Então, os cartórios extrajudiciais têm duas naturezas. Uma delas é registrador. O registrador ele não faz escritura. Quem faz é o cartório de notas, que não é registrador. Ele faz a escritura e aí passa para uma coisa chamada qualificação registral. Se o ofício do registro entender que a precisa cumprimentar, ele cumprimenta. O ofício de registro não registra nem sentença. O juiz mandou ele registrar? De jeito nenhum. É muito comum até que ele devolva para cumprimentar, então. O jurídico tem uma visão um pouco mais ampla. Eu só vou analisando e estiver finaltando alguma coisa que eu sei que não vai registrar. Eu já exponho no meu parecer. Mas é muita coisa. Mas isso pode ser visto depois. Essa é a decisão do administrador. A minha, naquele momento, aponta isso a ele. E a gente passa a ser um questionamento muito comum. Mas no passado não foi assim. Por isso que os processos estão aí. Porque não foi feito assim. Eu tenho um processo de desapropriação na Duque de Caxias. Tenho um processo de desapropriação de 20 anos, 30 anos que está correndo. Eu tenho um processo de desapropriação que ele não vai terminar com registro. Eu vou ter que uso capiar que eu paguei. Porque não vai dar registro. Eu uso campeão, é modo originário da aquisição do proprietário. Então, para não criar novas situações desse tipo, é que faz um parecer elástico. Precisa atender a todos aqueles requisitos naquele momento? Não, mas em algum momento vai ter que atender. Então eu posso concluir que se conseguir a orientação jurídica, pode causar prejuízo ao erário? Pode ter em tese. No processo da STAF ainda foi coisa interessante, porque a proprietária é esposa e filha do coronel Zamboni. É uma esposa que tenho em alta estima e em algum momento ela soube que o procurador estava analisando. O processo era eu. E ele foi até a secretaria, conversando comigo, e aí por 2 vezes eu questionei, eu falei, é desapropriação? Ele falou, não, é venda direta. Eu até achei interessante esse termo venda direta. Eu até entendi que era por dispensa de licitação. Eu entendi que ele estava falando. Tanto que na primeira análise minha, eu faço um projeto de lei. Compra e venda e desapropriação são institutos diferentes, de natureza diferentes, se assemelham muito em alguns pontos, e de agosto de 2019 para cá, passaram a se assemelhar ainda mais. Pois o decreto foi alterado por uma lei de 2019, que orienta essa lei de 2019, ela é um movimento de desjudicialização das causas. O judiciário está aborrotado, tem coisas que um juiz de direito não precisa perder tempo com isso, passa-se ao particular para fazer. Então, vem nesse movimento que quando vou fazer uma desapropriação, embora eu seja o poder público, que eu mande uma proposta, já com avaliação, com dados concretos para a outra parte analisar. E aí se assemelha muito, é uma proposta de compra e venda. Os institutos acabam se aproximando, embora sejam institutos diferentes. Na desapropriação, a admiração ela é o rei, ela age como o príncipe, na formalidade que existia no passado. Ele colocava o manto quando ele era o príncipe e tirava o manto quando ele não era. Na compra e venda, ele tira o manto. Na compra e venda, a administração está igual ao particular. A compra e venda é um ato bilateral, gera obrigações para ambas as partes. O particular pode chegar no fim de uma tratativa de compra e venda e falar, não quero mais vender. Seria uma irresponsabilidade, mas acontece. O senhor disse que os processos, principalmente até novembro, eles chegaram com o trâmite de compra e venda. O senhor sabe enumerar, consegue identificar para a gente quais os processos todos foram do mesmo tipo? Ou se teve uma diferença entre procedimentos de uma aquisição para outra? Teve um fato que, como os processos começaram a se contratar em mim, eu comecei a perceber que estavam vindo processos de compra e venda. Aí eu comecei a alertar meus superiores. Falei, olha, estamos chegando a outubro, precisa da lei, o pessoal está tratando como compra e venda. Estão me perguntando sobre compra e venda. Estou respondendo sobre compra e venda. Mas seria interessante a gente afinar esse discurso, porque não sei se haverá tempo hábil para a Câmara avaliar essa espécie, um projeto de lei, seja promulgado e promulgado no exercício de 2021. E se isso não acontecer, as contas serão rejeitadas. O processo 166.520, ele não trata de desapropriação, é um processo que dê início de questionamento e orientando aquela reunião que foi dita que houve no jurídico. Ela é provocada desse processo, a reunião aconteceu no dia 26/11, e eu comecei nesse processo dia 5/11, e havia mesmo entendimento dentro do jurídico, e até hoje, que o melhor é uma compra e venda. Havia essa orientação para compra e venda, e eu, da minha parte, não gosto que seja feita compra e venda. Com a abertura de mão, quando o município
se despedir uma prerrogativa que é dele para aquisição de algum público, porque não imagino que a aquisição de algo público, se não for adquirida, faz parte para o... Então, que seja algo com administração, quando o caso for que compre, adquira como administração, que desaproprie. Independentemente de mandar proposta ou algo impede, por exemplo, que o prefeito comunique à Câmara com antecedência que está fazendo uma desapropriação, para que a própria Câmara perceba. Não, nada impede, mas de qualquer forma, a administração nesse caso seria o príncipe. A vontade da administração se sobreporia à vontade do particular. Então teve alteração do procedimento de compra e venda para desapropriação no mesmo processo? Teve. Teve até uma situação interessante que eu brincava lá da angústia, que eu passava lendo. Então é desapropriação? Ah, então é desapropriação. Então eu pegava um documento, proposta particular de compra e venda, falava, não é possível, conversamos, não é compra e venda, desapropriação. Por que deu esse nome para o documento? Mas, para o mundo do direito, chamam do que quiser. Eu vou tratar de desapropriação, porque é uma desapropriação. Mas se a gente fosse ter um rigorismo ao ler aquilo, fica confuso. Poxa, mas eu conversei com vocês, era desapropriação. E como que me manda a proposta particular proposta de valores? Primeiro, não é particular. Nada que você faça aqui é particular, é um servidor público. E de compra e venda, de novo, quando o senhor vai dar o parecer, o normal não é iniciar o processo de uma justificativa para ver se é compra e venda ou desapropriação? Essa é uma orientação que sempre faço. Estava até brincando. A gente acaba se tornando o chato da administração na nossa profissão de advogado. Como é que um delegado inicia um processo dele? Administrativo, o que chama de inquérito. Portaria, eu pego um promotor de justiça, como que ele inicia o processo administrativo dele? Portaria, o juiz. Portaria, porque o maior advogado do servidor público, ele é justificar antes que ele está fazendo. Quando ele não justifica, quando ele não deixa claro, isso gera a possibilidade de questões. Quando começa um processo assim, avaliar o imóvel da rua, tal, isso foi para o jurídico. A vontade que dá é, não analiso, o ideal seria começar por uma portaria, começar por algo que falasse os motivos que está fazendo, que tivesse os 5 requisitos do auto administrativo expresso ali. Isso evitaria muitos problemas, mas infelizmente não acontece e é histórico não acontecer. Mas o senhor consegue dar um parecer jurídico seguro, sem a finalidade e a motivação do auto administrativo, ou seja, sem a justificativa de estar clara? O senhor consegue orientar a administração de forma segura? Se eu não encontrar, se eu não chegar à conclusão de que aqueles documentos que estão ali me mostram qual a finalidade, eu devolvo, peço para complementar. E por isso que escrevo e as pessoas brincam comigo. Você escreve muito. Pode ser que eu entenda que a finalidade era aquela, olha o risco, e não era. Então eu exponho nos meus pareceres porque estou fazendo aquilo, e quando estou em dúvida entre duas coisas, eu ponho as duas coisas para que depois decidam. Era isso mesmo que estava acontecendo aqui. Nesses casos, doutor, nós temos duas justificativas que são copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. E um outro terceiro processo, nós temos também a mesma justificativa e muda só um parágrafo, levando em consideração que o decreto 201, no artigo 1º, inciso 11, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, diz que pode caracterizar crime de responsabilidade a ausência da concorrência, de licitação, quando a lei assim o prevê. Quer dizer, uma situação séria que poderia ensejar aí uma condenação de até 12 anos do agente político. Então, eu entendo que o parecer ali do jurídico, no caso do senhor e do doutor Daniel, seria de fundamental importância saber, já que ali a ciência justificativa trataria de compra e venda ou de uma desapropriação. Nesses processos que o senhor atuou, teve algum caso que o senhor se sentiu seguro para dizer realmente é uma desapropriação? Não. Eu entendi que eu precisava orientá-los, que não havia uma segurança jurídica por parte de quem estava me pedindo. A impressão que me dava era que se algum momento eu não falasse logo, eu não vou fazer análise de compra e venda mais. Isso aí chegar em dezembro. E aí começou a ouvir várias histórias. Não, manda para a Câmara, que se a Câmara disser não, depois o dinheiro, não. Isso aí é como jurídico. Depois de todos esses anos atuando junto ao Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas até o dia 10 de janeiro pegar as nossas contas e não tiver dinheiro utilizado até o dia 31 de dezembro, ele rejeita a conta. Aliás, aqui eu queria fazer uma correção. O Tribunal de Contas é um órgão técnico, ele vai rejeitar por um critério objetivo. Ele vai pegar na 30, na 31 é um critério objetivo. Liquidação ocorreu depois. A lei 4320/64, ela especifica todos os atos da liquidação. Não dá para fazer
fazer um ato com data retroativa, porque é feito no próprio sistema de Tribunal de Contas. Ele aponta a rejeição. Agora, ele rejeita a conta? Não. Quem rejeita a conta municipal? Os senhores. Eu testemunhei nesta casa, sentado nessa tribuna, uma conta municipal ser rejeitada e por unanimidade os vereadores aprovaram. Acabou. Está aprovado. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, posso supor que se a prefeita tivesse mandado para cá como compra e venda e não tivesse conseguido a tempo ou negativa da aprovação para compra e venda, teria apontamento irregular pelo Tribunal de Contas, votaria para essa mesma casa que teria negado a compra e venda e que teria o poder de aprovar as contas, de aprovar ou rejeitar as contas, independente das sanções administrativas. Essas não passam por essa casa. O Tribunal de Contas, sem dúvida, é um órgão com bastante independência. Ele inscreve em dívida ativa os atos que mesmo pratica. Considero ele muito com a mão esquerda. Escreve-se em dívida ativa com a mão direita. Expede uma CDA e executa. Eles têm até Ministério Público Interno, não vai para o Ministério Público Externo, as contas. Existe um cargo específico do Ministério Público no Tribunal de Contas. Então, embora o mérito venha para cá, todas as sanções administrativas o prefeito paga do bolso. Nas suas manifestações, teve algum processo que saiu saneado mesmo com desapropriação. Porque pelo fato que o senhor falou, todos chegaram como compra e venda. Depois das suas manifestações, que nós vamos chegar lá, nesses apontamentos, os processos saíram como desapropriação, aptos a serem desapropriados, a publicar no Diário Oficial, ou a entrar com ação de desapropriação. Ou em um momento de regularização desses processos, eu faço uma separação entre os que vão ser desapropriados administrativos e judicialmente, embora haja toda essa orientação. Nós temos o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Eu posso simplesmente publicar um decreto, não mandar proposta, não avaliar, não fazer nada e deixar para fazer tudo isso em juízo. Corro o risco de chegar lá e, em juízo, eu desapropriado, falar o seguinte: concordo com a desapropriação, concordo com o valor, concordo com tudo. Nesse caso, quem é sucumbente? O município. E aí, paga 10% sobre 4 milhões. Mas e no caso do artigo 10, A do decreto 3365, que pela reforma de 2009 exige que faça notificação prévia? Sim, é toda uma orientação administrativa. Isso, se eu não fizer, me impede de entrar no Poder Judiciário? Não, não me impede. Agora, se eu tivesse feito isso, se a parte não tivesse concordado, ou seria sucumbente, pagaria aquele valor em juízo? Não. Então, eu acabei rasgando dinheiro público sem que houvesse a necessidade. Eu menciono sempre em um caso de 2019. Para não ir muito longe, foi desapropriado pela educação uma escola. A opção na época foi fazer tudo em juízo. Não houve uma tratativa administrativa. Chegou em juízo e a parte concordou com o valor. Aliás, chegou em juízo e descobriu que estava no registro. Tinha alienado o imóvel, uma coisa que eu poderia ter feito administrativamente. Chegou em juízo e o imóvel estava alienado à Caixa Econômica Federal. Você é chato. Você pediu para acabar com a alienação administrativa para prosseguir. Era necessário? Não. Acontece quando isso ocorre, a Caixa Econômica tem uma prerrogativa dela, que ela só pode ser julgada pela Justiça Federal, quando ela habilitou no processo de desapropriação. O juiz estadual se deu por incompetente e remeteu para a Justiça Federal. O juiz da Justiça Federal intimou as partes, desapropriado foi e quitou, coisa que poderia ser feito administrativamente. Como foi feito agora? E o juiz federal falou: bom, se quitou, saiu a Caixa Econômica e agora não sou mais o juiz competente, volto para a Justiça Estadual. Isso parece uma conversa de alguns minutos. Na prática, nós advogados sabemos que é 1 ano e meio para isso acontecer. Dr. Daniel Barreto. Na semana passada, a última frase dele, na hora que nós questionamos o procedimento, ele falou assim: eu teria feito por compra e venda. É óbvio que não é uma questão tão simples. Assim, vou fazer uma desapropriação por compra e venda. São institutos diferentes, tem que passar pela Câmara, enfim. Mas no final ele foi muito enfático. Eu teria feito esses procedimentos por compra e venda. O senhor concorda com a fala dele? O senhor também teria feito por compra e venda? Não. Esse entendimento, o doutor Daniel, ele chega a juntar num processo, julgados de Santa Catarina, nesse sentido. Existem vantagens e desvantagens nos dois institutos, não objetivamente em cima dos processos que foram feitos. Não, eu não gosto de adquirir bens ou tomar ações de interesses públicos, ou usando institutos de direitos privados, mas existia a discricionariedade em cima disso para escolha entre compra e venda, desapropriação.
Então, doutor, na origem não, na origem deveria ser desapropriação. O Instituto, quando ele apurou, ele tratava o seguinte: o interesse é público, faça por desapropriação. O interesse é privado, faça por compra e venda. Com o passar do tempo, esses institutos, embora sejam de naturezas diferentes, eles acabaram de se aproximando. É o que o doutor Daniel disse aqui sobre uma área cinzenta. Deu uma intersecção entre os dois institutos. Se a gente pudesse fazer uma comparação com algo mais popular, eu compraria a união estável e o casamento. São institutos diferentes, mas eles se tocam tanto, se aproximam tanto, que eu já ouvi da boca de vários profissionais do direito a ideia de que são iguais. Se eles são iguais, cometeu-se um erro de lógica formal ao escrever lei, porque a lei diz que a legislação favoreceu um converso da união estável em casamento. Por uma questão de lógica, eu só posso transformar uma coisa em outra se eles forem diferentes. Da mesma forma, está o Instituto de Desapropriação e da Compra e Venda. Eles se aproximam muito, então, na minha opinião, se fosse feito do começo ao fim, como compra e venda, não haveria problema. Vantagens que eu teria: uma obrigação mais mitigada da destinação. Senhoras e senhores, nós vamos encerrar, então, por hoje, às 19h31. Estamos na 1026ª página. E amanhã retornaremos às 8 da manhã. Obrigado aos servidores, obrigado àqueles que estão acompanhando, aos vereadores, toda a estrutura aqui da Câmara. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de domingo para descansar e retornaremos amanhã às 8 horas da manhã.